Esse vídeo é resultado de cortes e fragmentos que ocorrem durante a minha live no TikTok. Nela, eu troco ideia, respondo perguntas sobre história e teoria do anarquismo e também faço leituras. A de hoje será direcionada aos primitivistas, com críticas, apontamentos e retóricas em torno do primitivismo não ser anarquismo. E para quem não me conhece, prazer. Meu nome é Fernando, sou professor, historiador e você está no História Anarquista. Magnocchina, les drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Seguinte, galera, hoje eu tenho uma parada para ler para vocês importante, né? A gente começou quarta-feira a ler umas paradas sobre anarcoprimitivismo. Por que a gente está entrando nessa empreitada aí, pontual, de falar um pouco sobre anarcoprimitivismo? Ancapistão. É, exato. A galera do Ancapistão. A gente pega muito pesado com a galera do Ancapistão, a gente marca posicionamento com a galera do Ancapistão, mas a gente deixa passar do Amprimistão, né? A gente deixa passar essa galera, né? E, cara, a gente não pode deixar essa galera passar. Porque essa galera, ela tá muito mais próxima da gente, mas ela também corre um risco de descambar para um ecofascismo rapidinho. E a gente esquece de falar com os Amprim, mano. A gente esquece de fazer a crítica do anarcoprimitivismo, né? A gente esquece de falar do Jensen, do Zirzan, né? E tem muita gente que abraça, eu sou anarquista, eu leio os primitivistas e tal, e, mano, não é por aí não, tá? Tem muita coisa aqui, muito punitivista, muito classe, muito porofóbica que fala, né? E também, assim, fascista, mano, assim, corte, controle de natalidade, diminuição drástica de demográfica, né? Mas é nesse sentido, né? Então eu queria ler essa parada com vocês. Eu acho que vou ter que colocar no modo escuro. E aí, o que vocês acham? Tá melhor? Anarcoprim é diferente de ecoanarco. Sim, é diferente. É diferente. Mas assim, vamos falar o seguinte, ó. A galera fica falando de ecoanarco, né? Anarcoprim e tal. Mano, o Élisée Reclus, um francês do século XIX, participou da Comuna de Paris. O cara já falava de ecologia naquela época. Mano, o cara já. Não tem por que você criar uma tipologia para colar no anarquismo, entendeu? Só para dizer que existe uma perspectiva ecológica. Ela já tem, ela já existe. Você pode até dar ênfase. Não, eu me preocupo muito com isso. Ok, respeito. Que nem as feministas anarquistas, né? Do anarcofeminismo. Rudolf Rocker também, perfeito. Mano, aí é um certeiro, mano. Então, cara, anarquismo já é ecológico, perfeito. O anarquismo já é ecológico, né? O anarquismo ele já é anti anti-homofóbico, o anarquismo já é ele já é antidominação, anticapitalista, exato, entendeu? A ênfase é realmente importante? Não acho. Mas assim, cara, o Kropotkin já falava de maneiras sustentáveis de viver, sabe? E aí a gente tem reforços, né? A gente tem o Muir Bookchin, que tem a parte ecológica e tal. É isso, cara. Eu acho que a ênfase, ela pode até existir, mas ela não deve ser compreendida como uma vertente independente do anarquismo, entendeu? Que é o que a maioria das vezes ocorre. O que mantém a intelectualidade do anarquismo é o materialismo, exato. Dialético. Exato. Essas separações acabam criando muitas estradas, exato. E não deveriam distanciar. Perfeito. Moerbuk é o mais fofo de todo. Pô, mano, concordo, cara. Dos contemporâneos ele é o mais fofo. Mas sabe quem que é o brabo mesmo, que eu acho do caramba, que eu ainda vou sentar pra ler e estudar de verdade? É o Gillen. O Abraham Gillen. O Gillen fala umas paradas muito foda, mano. O Gillen, na década de 70. Então, eu tava conversando esses dias com um camarada, mano, com um compa, que como
como o Bakhtin escreveu pra caramba. O Bakhtin escreveu pra caramba, mas não tem muita coisa traduzida, né? Não tem, cara. E eu tava reclamando de outra coisa também no Brasil. No Brasil a gente não tem produções de outras expressões anarquistas na América Latina, com exceção de Cuba e tal. Mas eu não vejo brasileiros pesquisando. Ah, não, tá, vou fazer umas ressalvas. Tem o Rugai, né? O Rugai pesquisou o especificismo no Uruguai, né? E o partido especificista no Rugai. Malatesta também tem pouca coisa traduzida. E aí, galera, bora então fazer uma leiturinha, né? A gente fazer esse rolê aí, fazer essa crítica em relação ao anarcoprimitivismo, ó, do anarquista.net. Alguns companheiros anarquistas concordam comigo que o anarcoprimitivismo tem um grande acerto, que é a crítica à civilização, como ela está estabelecida. Vou fazer algumas ressalvas aqui, tá? Mas discordam de mim quando critico-os pela forma que trabalham a negação da tecnologia e a louvação ao primitivismo. Alegam que é perda de tempo tentar convencer a humanidade que o primitivo é melhor, mas concordam com o anarcoprimitivismo em muitas análises. A questão não é a perda de tempo de convencer a humanidade que o primitivismo é melhor. A questão começa pelo problema de defender um primitivismo que ecoa evolucionismo social, que ecoa hierarquização baseada na divisão entre civilização e primitivo, com alternância entre ambos do topo de uma pirâmide da evolução. É o que a gente viu meio ontem, né? A gente começa... É o que a gente viu meio ontem, né? A gente começa a olhar um período primitivo romantizado e naturalizar determinadas situações, né? Estereotipar determinadas situações. Por exemplo, o Zirzan, ele vai concordar com uma estrutura patriarcal, porque a ideia que ele tem de primitivismo, né? O protagonismo do homem, caçador, coletor, é importante, né? Tem uma visão muito romantizada e uma tentativa de reprodução do que é primitivo, né? Ou seja, de uma imaginação do que é o primitivo. Mas, cara, assim, a antropologia já desmente muita coisa hoje, né? A gente sabe que coletor e caçador, essa ideia de coletor, caçador, nômade e agricultor, né? Não existia, cara. A agricultura sempre foi difundida de certa maneira, ela sempre foi sazonal, né? E aí, nessa questão do sedentarismo, da sedimentação de sociedades, começa a questão da hierarquia, das organizações sociais, né? E muitas delas de origem matriarcal, né? Então, assim, comunalistas. Então, assim, o Kropotkin vai falar disso muito tempo antes do Zirzan, né? Então, vamos lá. A questão não é a perda de tempo de convencer a humanidade que o primitivismo é melhor. A questão começa pelo problema de defender um primitivismo que ecoa evolucionismo social e que ecoa hierarquização baseada na divisão entre civilização e o primitivo, com alternância entre ambos do topo de uma civilização. Já falei sobre isso, vou prosseguir. Acho que sim. Precisamos defender uma revisão de valores no sentido de absorver valores Quechua, Maori, Guarani. Sim, concordo. Mas sem considerá-los primitivos e nem jogar fora todos os valores da cultura ocidental. Também concordo. Talvez uma postura parecida com decolonialismo ou parecida com o negubispo, né? Alguma coisa nesse sentido. Até porque a anarquia é parte dos valores da sociedade ocidental. Sim, sem considerar que a própria análise do Zirzan parte de uma visão distorcida da análise antropológica. Ele a mitifica, a analisa sobre um ponto de vista etnocêntrico, ecoa Rousseau, mas séculos depois com acesso a uma crítica de visão de hierarquização entre sociedades. Porra, perfeito, perfeito. Exatamente isso, cara. Né? É uma visão muito
é uma visão muito romântica. E assim, é uma perversidade você falar para uma sociedade tão desigual, né? Uma sociedade tão desigual e para países com tão pouco acesso a determinados bens de consumo, né? Falar que ele não precisa disso, né? Zirzan parte de leituras de antropologia que relatam modos de vida libertários das tribos caçadoras e coletoras. Coloca que mesmo algumas que praticam agricultura não têm Estado e praticam o comunismo primitivo. Coloca que eles não são maus e egoístas, como a direita diz dos selvagens. Bacana. Mas como Jack, vamos por parte. Adorei o texto, bem didático. Cara, dói na alma ler tribos. Sabe por quê? Porque é uma classificação genérica de organizações sociais e a partir de categorias etnocêntricas do século XIX. Pô, lindo. Pior, isso continua na lógica de classificação de etnias como caçadoras e coletoras. Perfeito. Perfeito. Né? Você ainda está olhando pelo um olhar. Você, um anarquista contra dominações, está usando todo um vocabulário dominador. Cara, não existe essa lógica de qualificação de etnias e civilizações como caçadores e coletoras. Essa classificação é anacrônica e é uma lógica que ignora um sem número de fatores. Que antropólogo classificaria modos de vida libertários das tribos caçadoras-coletoras? O Clastres? Bem, eu releria, porque ele analisa de uma outra forma. Perfeito. O Clastres ele tá fazendo de uma outra forma. Porque ele analisa uma outra forma. Ele analisa a vida dos caras sem colocá-los num plano do primitivo. Não usa isso. Ele não cai nessa. Porque usar primitivo é torná-los menos que civilizados. E ele considera-os sociedade, portanto, civilização. E mesmo que eu esteja equivocado, pois escrevo de memória, e ele tenha usado o termo primitivo, ele escreveu isso em 1974. Não usaria hoje a antropologia, inclusive por causa dele e como ele aborda as sociedades. Tem outra leitura das etnias e das suas relações com o poder e com a organização social. Detalhe, ele é quase contemporâneo do Zirzan. As etnias não ocidentais e ditas anteriormente primitivas não têm Estado? Ok, mas não são caçadoras-coletoras. Tem agricultura, organiza-se de forma complexa em sociedade. Não são pré-históricas para serem chamados de primitivos e nem colocados na segunda divisão da hierarquia das sociedades. Reduzir a caçadores-coletores sociedades em um mundo globalizado, ou mesmo sociedades antes isoladas como os Yanomamis, é reduzir a sociedade dos caras ao que eles aparentam ser. Há na classificação das civilizações em termos do que aparentam ser sociedades agrícolas, caçadores-coletores. Uma profunda ignorância etnocêntrica. Perfeito. Cara, textinho simples, mas certeiro, assim, em todos os aspectos. Ele ignora a globalização do Estado, da arte do capital, na ocupação do espaço-mundo em todos os recantos. E insistir que há ainda caçadores e coletores nos parâmetros do século XIX, rola uma baita brecha de falha analítica aí, dado que se considera que a sociedade e etnias não ocidentais não reagem à sociedade ocidental e a sua cultura se transforma com isso. Além disso, há uma lógica que trabalha com a suposição de modos de vida pré-históricos comparado com os modos de vida atuais e se constrói toda uma vertente de teoria em cima disso. Quem caça e coleta tem agricultura e pode ou não se organizar no que chamamos de Estado. Mas mesmo que se organize no que chamamos de Estado, ele tem uma relação com esse Estado diferente do que temos. O entende de uma outra forma. Praticam o comunismo primitivo. Porra, para de usar primitivo, por favor. Eles praticam a organização deles,
Não é comunismo. Não é anarquia. Não é bolo de abóbora. Perfeito. Muito bom, muito bom, muito bom. As organizações sociais e outras etnias obedecem paradigmas seus que precisam ser entendidos a partir deles e não a partir do que entendemos deles. Quando o Zirzan insiste em classificá-los como primitivos, dane-se se é para elogiar, ecoam a hierarquização de uma antropologia caduca, que já mudou 100 vezes e agora trabalha com a perspectiva dos caras. Perfeito, ela é decolonial, mas não numa perspectiva eurocêntrica, positivista, né? Quase eugênica, darwinista. Ah, eles caçam e coletam? Bacana. Por quê? A maioria conhece agricultura, mas opta por caçar e coletar também. Por quê? Sabe? Bem, pensa na relação deles com a terra e com os animais, com as plantas. Pensa nisso antes de classificá-los como caçadores e coletores. E passa a classificá-los como uma sociedade X ou Y, que tem nome, identidade, cultura e organizações sociais próprias, que podem até se assemelhar com o que achamos que é um comunismo da vida. Mas não é. É delas, é própria e tem a cara deles e precisa ser respeitado como tal. É a mesma coisa a ideia de entender que o primitivismo é melhor. O problema começa pelo defender um primitivismo e ignorar o que os primitivismos são. Escrevem, leem, pensam, produzem, falam de si a partir de sua visão. É como louvar um primitivo, que nenhum primitivo sonha em ser. Zirzan e outros já se preocuparam em entender o limite dos combates dos primitivos, a civilização e a tecnologia. Não dialogou com o Yamiris Troá, com os Terena, com os Guarani Kaiowá. Sabe por quê? Porque a ideia da crítica à civilização e à tecnologia é assumidamente ludista. É uma ideia ocidental, tão civilizada quanto a tecnologia e simplória. Porra, lindo texto. Passa pela negação absoluta sem construir a separação do Estado. Nega-se, portanto, e se diz quebraremos as máquinas, resolvemos o problema. Resolvemos? A coisa é um pouco mais complicada. Até porque as civilizações não ocidentais não estão aí ignorando o planeta e sabem o ganho tecnológico, sabem dialogar com a tecnologia, sem do nada passar a considerar a Terra um elemento não vivo e feito para a produção, sem considerar a finitude dos seus recursos e etc. Porra, que texto bom. Que texto bom, cara. Nossa, não esperava nada, assim. Não esperava nada e entregou tudo. Porque, em vez de louvar um primitivismo mitificado, a gente não começa a dialogar com outras civilizações e, em conjunto, rever os males da civilização ocidental e transformando tudo em conjunto, mudar o mundo para melhor? Porque não sei se é bom tom a gente abandonar as ideias feministas presentes na civilização ocidental para substituí-las por uma visão altamente patriarcal de algumas etnias tidas como primitivas, sabe? Acho furada. É o que eu falei. Tem algumas coisas que a gente não pode abraçar assim, né? Quem tiver o problema é a máquina que tritura os humanos, não é a que multiplica o trabalho. Boa, ô Falco, seu lindo. Porque em vez de louvar um primitivismo mitificado, a gente não começa a dialogar com outras civilizações e, em conjunto, rever os males da civilização ocidental e, transformando tudo em conjunto, mudar o mundo para melhor? Porque não sei se é bom tom a gente abandonar as ideias feministas presentes na civilização ocidental para substituí-las por uma visão altamente patriarcal de algumas etnias tidas como primitivas, sabe? Acho furada. Quem tiver algum contato com o movimento indígena brasileiro sabe que as mulheres aqui e ali militam combate além do preconceito que tem da sociedade nacional por serem índias e mulheres. Lutam contra as próprias etnias das quais fazem parte, contra o machismo presente entre indígenas. E é só conversar com elas
para sabermos que esse machismo não veio de Marte e nem é culpa do capitalismo ou do Ocidente. Mulheres só vieram a participar do Atiguazu, uma espécie de estado-maior da etnia Guarani-Kaiowá, recentemente. Então, dá pra gente parar de operar pelo plano metafísico e operar pelo plano concreto? Sim, sou extremamente crítico à civilização, mas não acho que o melhor caminho para essa crítica seja o de rotular etnias diferentes e organizações sociais diferentes como um mito de pureza organizacional primitiva para efetuar uma crítica à sociedade como a entendemos. No fim da história, vamos parar fazer um parênteses aqui? No fim da história, né, o que o Zirsan faz e o Jensen também faz, o Jensen eu li um pouquinho, né, é aquilo que a gente fica brincando sobre aquela capa das revistinhas pentecostais da Sentinela. É isso, né? É uma mitificação do natural, do homem natural, interligado com a natureza. Não é bem assim que funciona, né, meu caro? Não é por aí. Sob pena de lermos críticas à agricultura como veneno que destruiu o mundo e lemos que tudo o que é avanço tecnológico, devo concluir que a roda esteja entre eles. É a causa. Acabamos por jogar séculos de estudo antropológico e histórico nas bacias das almas, inclusive as ideias de libertação. É um fetichismo da ferramenta como um sinal invertido. Contra o ecocomunismo. Vamos lá. Olha lá, Miltis. Não sei se você tá ainda na live aí, ó. Vamos lá. Sigamos. O problema é a agricultura ou a agricultura monocultura? O problema é a agricultura ou a propriedade da terra? O problema é a tecnologia ou o fetichismo da ferramenta e da mercadoria? O problema é toda a civilização ocidental ou o advento do Estado-nação e a lógica capitalista? Sem refinar a crítica e nos apoiarmos às interpretações distorcidas e bombásticas da antropologia, sustentando tudo isso numa taxonomia anacrônica, se produzia agricultura na África antes dos europeus introduzirem a propriedade de terra e a ideia funcionava, viu? A produção de bananas na beira das estradas, terras sendo usadas por um tempo e depois desocupadas, com a terra jamais vista como propriedade de uma pessoa ou família. Idem na América pré-colombiana. Bem, lamento, porque... Lamento porque essa lógica ignora toda a redução de danos do combate diário e me parecem uma rima ruim da ideia de anarquia como estilo de vida. Porque enquanto se prega aos quatro ventos que precisamos mudar tudo e fazer de novo, o mundão continua vivendo, seguindo, depredando. E não podemos nos tornar radicais sedentários que publicam no YouTube belíssimas críticas à civilização e à tecnologia pregando um ludismo que não quebra a própria câmera e o próprio notebook, enquanto gera um elogio a um primitivismo de almanaque. Que da hora. É isso mesmo, é exatamente, né? Primitivismo para os outros, não para mim. E outra, que primitivismo é esse? Né? A gente está olhando para sociedades diferentes das nossas, sem valores ocidentais, sem esse pensamento cartesiano e chamando de primitivo. Não seria mais legal a gente pegar valores nativos brasileiros, nativos de herança pré-colombiana ou de herança afrodescendente, né? Pegar o que é legal como hierarquia e valores sociais e implementar na nossa sociedade porque se aproxima mais da nossa realidade, ou ficar visualizando e vislumbrando uma relação de homem e natureza qual nunca existiu, né? Como se fosse uma espécie de Adão e Eva, ou como se fosse uma espécie de Australopithecus, ou de homem de Neandertal idealizada. Saca? Porque é isso que os primitivistas estão falando. E isso não tem nada a ver com anarquismo, meu caro. Nada a ver com anarquismo. É importante, eu acho legal
a ênfase que se dá na denúncia da aceleração da exploração dos recursos naturais do planeta, né? Cuidado com o coleguinha aí, chama o coleguinha que se chama de Amprim, fala, mano, vamos estudar esse bagulho, né? Vamos, né? Porque a partir daí, a partir daí você abre possibilidade de uma porta, por exemplo, para ecofascismo. Fácil. Né? Para questões. Para abraçar determinados posicionamentos intolerantes, né? Que flerta com posicionamento, com determinadas condutas na sociedade extremamente machistas, patriarcais. Mas enfim, vamos seguir. Por isso, sem organizar coletivos que atuem da permacultura, a educação ambiental e interfira hoje na busca de construção de um processo deserarquizado de relação entre homem e natureza, sem ficar esperando o amanhã ou grande revolução ludista que rima com a escatologia revolucionária da Igreja de São Lenin, não chegaremos a nada. Nos tornaremos omissos diante das tarefas imediatas de combate cotidiano às mudanças climáticas, ao agronegócio, ao genocídio indígena e quilombola, que rima com os dois. Para finalizar, então, é importante que saibamos de que primitivo estamos falando, de que crítica à civilização estamos fazendo, para que evitemos que um dia um indígena tenha que nos revelar algo que nos surpreenderá. Não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto, quando terá sido o óbvio. É isso. Um post, né, do próprio site, que é o anarquista.net. É do anarquista.net. É bom. É do bibliotecaanarquista.net. É isso. Não é um texto bom? Eu dei uma pincelada hoje nele, assim, eu dei uma... Oi, Nini, e aí, beleza? Cara, eu achei, assim, revelador, né? Aí sabemos, então, agora por onde partir de uma argumentação dos primitivistas e tudo mais. Por que eu tô falando isso? Porque, cara, o que aconteceu? Eu soltei o meu segundo vídeo. Do... Segundo vídeo? Não, soltei meu primeiro vídeo sobre a palavra anarquia e a autodeclaração de anarquistas. E algumas pessoas vieram falar pra mim, pô, mas Amprim não é anarquismo, então? E eu falei, não, né? Não é. Eu soube mais ou menos responder na hora, mas eu percebi que faltava um pouco de argumento, né? E aí eu tô buscando um pouco e tô compartilhando com vocês. E se você chegou até aqui, eu peço que você curta, republique, compartilhe, siga o História Anarquista. É importante para a manutenção do projeto. Também vou, na descrição do vídeo ou no primeiro comentário aqui embaixo, deixar os links e as referências para a produção desse vídeo, para o seu aprofundamento de estudo e pesquisa. Considere também a possibilidade de apoiar o História Anarquista financeiramente. O História Anarquista conta com um Pix, qualquer quantia, qualquer momento é de grande ajuda. É isso, valeu, falou e sem deuses, sem mestres. Les drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang.